Olá pessoal, vamos iniciar aí nossa aula, né? E hoje com a atividade 4 vamos fazer a correção, certo? Então vamos lá, questão 1. Dada a função, né, y igual a x, 5x ao quadrado mais 6x mais 1, determine o valor de y, ou seja, o valor da função para cada x apresentado. Então nós temos a função, e aqui na letra A, quando x for 1, qual é o valor da função? Ou seja, o valor de y. A gente vai substituir toda a função, né? Perdão, nós vamos manter a função substituindo os valores de x apenas, certo? Então, y será igual a 5 vezes 1, né, que é x ao quadrado, mais 6 vezes x novamente, que é 1, mais 1, que é da própria função, certo? E aí, resolvendo as operações, nós teremos que y é igual, 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Vezes 5, 5. 6 vezes 1, 6. Mais 1. Então, y é igual a 12. 6 e 5, 11 e 1, 12. Certo? X sendo 2. Então, a gente vai manter a função substituindo o valor de x, que nesse caso é 2. Então, y é igual a 5, 2 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 2, mais 1. Certo? E aí eu vou resolver as operações aqui. Então, y será igual, 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12, mais 1. Resolvendo aqui a soma, nós temos que y é igual a 33. Certo? E se x for menos 2? Mesma coisa, vamos substituir o valor de x, conservando aí, respeitando o sinal, que é menos 2. Então, y é igual a 5 vezes menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes menos 2, mais 1. Então, resolvendo aqui a operação 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é igual a 4 mesmo, né? Vezes 5 é 20. E 6 vezes menos 2, aí agora é menos 12. Mais 1, que é da própria função. Resolvendo aqui, nós temos y é igual a 9, certo? Por quê? 20 menos 12 é 8, mais 1, 9. E se x for 4? Né? Substituindo aqui, fica 5 vezes 4 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 4, mais 1. Então, nós teremos que y será igual a 4 elevado ao quadrado é 16, vezes 5, 16 vezes 5, 80. 6 vezes 4, 24. Mais 1. Então, nós temos aqui que y é igual a 105. Esses são os valores de y, ou o valor da função, para cada x aqui apresentado. E aí, questão 2. Calcule os zeros das funções a seguir. E aí, nós temos aí uma função. Nesse caso, nós identificamos aí primeiro quais são os coeficientes, a, b e c. Né? Nesse caso é completa, nós temos todos os coeficientes, então nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Começamos identificando o valor de delta, que é pela fórmula apresentada. Vamos substituir os coeficientes, aí é bem simples, né? B ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, vezes C. Então, aqui é 36 menos 20, né? 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 é 16. Obtendo já o valor de delta, agora nós precisamos calcular o x, então temos a fórmula, né? E aí também basta substituir os valores dos coeficientes a e b e delta que foi encontrado. Então, x será igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é o valor que a gente encontrou, dividido por 2a. Quem é a? 1. Então, 2 vezes 1. Resolvendo aqui, nós temos menos 6, mais ou menos, raiz de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Como nós temos as duas situações aqui, dois sinais, vamos resolver x' é igual a menos 6 mais 4 dividido por 2. Menos 6 mais 4 é menos 2. Dividido por 2 é menos 1. Então, encontramos o valor aqui de x'. Vamos analisar agora x duas linhas. Nós vamos alterar aqui o sinal, né? Vai ficar menos 6 menos 4 dividido por 2. Menos 6 menos 4 é 10. Menos 10, né? Dividido por 2 é igual a menos 5. Então, identificamos aqui os zeros das funções. Quais são? Menos 1 e menos 5. Certo?
Letra B. Cálculo zero da função a seguir. Nós temos uma função aqui, identificando os coeficientes. A é 1, B é 0, que nós não temos aqui, o coeficiente B é nulo, e o C, menos 49. Uma função incompleta. E aqui o valor B é o nulo, nós podemos resolver aplicando aqui as regras de equação. Igualando a zero, nós podemos resolver como? Isolando o x. Primeiro passo menos 49, vai passar positivo para depois da igualdade. E o x aqui, temos uma potência, né? X ao quadrado. Então, x será igual a raiz de 49. Nós temos aí dois resultados possíveis, né? X uma linha pode ser menos 7, que é a raiz de 49 pode ser menos 7, ou 7 positivo. Então, nesse caso, nós temos aqui as raízes dessa função, é menos 7 e 7. E ficou bem mais prática. Se você aplicar todo o processo de forma de Bhaskara, encontrará esses mesmos valores, certo? Calcula as áreas das funções, nós temos aqui, identificando os coeficientes, ó, A é 3, B é menos 18 e C é 0. Função incompleta, mas aqui o coeficiente C que é nulo. Como é que nós podemos resolver? Igualando aqui a 0, nós podemos fazer colocando o x em evidência. Então, como é o processo? Segunda linha, colocamos o x em evidência e efetuamos como se fosse uma divisão, né? 3x ao quadrado dividido por x. Então, a gente iria eliminar a potência e ficar só 1, então o resultado é 3x. Menos 18x dividido por x, eliminaria o x, fica menos 18, isso igual a 0. E aí nós temos duas possibilidades aqui de resolver, né? Duas possibilidades não, as duas iremos considerar as duas, né? X vai ser igual, então, a gente passando desse termo aqui para depois da igualdade, passaria dividindo. Então, x pode ser 0, né? Porque 0 dividido por qualquer valor é 0 mesmo. E outra possibilidade é nós mantendo esse termo, esse membro aqui, e passando o x para depois da igualdade. Aqui, essa divisão seria 0, certo? E aí eu iria manter o processo aqui de solução de equação, que é o objetivo de isolar x. Então, nós temos x duas linhas será igual. O menos 18 passa para depois da igualdade positivo. O x está multiplicando o 3, então 3 passa dividindo. X duas linhas é igual a 18 dividido por 3 é 6. Nesse caso, nós encontramos já a raiz, que a raiz é 0 e 6. Certo? Tranquilo aí? E aí, mais uma questão aqui. Calcule o vértice da parábola das funções a seguir. E é bem simples, nós temos fórmula para isso, certo? Aplicou a fórmula, substitui os coeficientes, encontramos quais são as coordenadas do vértice. Então, para x, nós temos a fórmula, ó, nós iríamos utilizar os coeficientes b e a. Como nesse caso o b é nulo, é bem simples. Nós já sabemos que o x do vértice é 0. Porque, ó, b, a fórmula é menos b, dividido por qualquer valor. Nem precisava ter colocado, mas para você confirmar, porque é 0. 0 dividido por qualquer valor é 0 mesmo, certo? E aí o y, que é a coordenada y do vértice, tem a fórmula também, certo? Nós precisamos do valor de delta. Então, como nós não calculamos, precisamos analisar agora, né? Aplicando a fórmula de delta, substituindo os valores do coeficiente, nós teremos b ao quadrado menos 4ac. Aqui dá 0, então nós teremos menos 4 vezes 9, vezes 1 é menos 4 mesmo, vezes 9 é menos 36. Substituindo agora o valor de delta na fórmula do y do vértice, nós teremos menos da fórmula com menos de delta, mantém os dois, dividido por 4a, então 4 vezes 1. E aí, menos com menos dá mais, então vai ficar 36 dividido por 4, que é 9. Encontramos aqui o vértice, que é um ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a 9. Certo? Letra B, né? O vértice, aplicamos ao mesmo processo. Um ponto que tem as coordenadas x e y.
Para isso, utilizamos lá a fórmula. Para x, menos b. Então, vamos colocar aqui quais são os coeficientes. E aí, substituindo na fórmula x, será igual a menos da fórmula, menos aqui do coeficiente, mantemos os dois sinais, dividido por 2a. Então, 2 vezes 1. Menos com menos, mais. Então, mais 1 dividido por 2, isso é igual a 0,5. Então, a coordenada x do vértice é 0,5. E a coordenada y é dada pela fórmula aqui, né? Menos delta sobre 4a. Precisaremos do valor de delta, então vamos encontrar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí nós teremos menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mais 24 aqui vezes 6 é 4 vezes 6 é 24, né? E menos com menos dá mais, né? Menos com mais é menos, menos com menos dá mais. Então, mais 24. Delta, então, é igual a 25. Já tem o valor de delta, substitui na fórmula. Então, y do vértice será igual a menos delta sobre 4a. 4 aqui. Então, nós temos aí menos 25 dividido por 4 é igual a menos 6,25. Logo, identificamos aí o ponto do vértice, que é a coordenada x, menos, 0,5, e y, menos 6,25. Obtemos aí o vértice, certo? E aí vamos para a questão 4. E antes de corrigir, vamos dar atenção a uma pequena revisão, para a gente verificar passo a passo, certo? Construir uma parábola. Então, vamos analisar da seguinte forma. Eu criei uma estrutura, né? Eu apresentei uma estrutura passo a passo. Mas vamos fazer uma reflexão agora inversa. Vamos partir do objetivo, certo? O objetivo é o quê? O gráfico de uma equação ou uma função de segundo grau é sempre uma parábola. Então, nós teremos esse desenho aí como gráfico. E duas possibilidades, com a concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? Mas aí não é desenhar apenas dessa forma aí. Nós vamos ter que representar a parábola de cada função aonde? No plano cartesiano. E para que cada função seja representada corretamente, nós iremos identificar os pontos exatos no plano cartesiano. 5 pontos são suficientes para a gente demonstrar exatamente onde essa parábola passa em pontos específicos e reais. E para isso, a gente não vai usar qualquer ponto. Em função do primeiro grau, você pode escolher qualquer valor para y ou para x e calcular o valor de y. A gente vai ter uma reta. Do segundo grau, é uma parábola, mas a gente vai utilizar os pontos específicos em favor, certo? E aí, 5 pontos. Para a gente fazer isso é o quê? Criar uma estrutura de tabela para ficar mais simples. Eu criei na vertical, mas aí eu percebi muita dúvida. Vamos analisar agora do ponto uma tabela horizontal, porque ela vai ficar na mesma estrutura do eixo X, que é o qual a gente busca representar esses valores de forma melhor. Então, vamos analisar aí detalhadamente. Nós iremos escolher 5 pontos, as coordenadas de x, e para cada coordenada de x vamos verificar também y. Primeiro, nós vamos colocar no centro aí, né, dessa tabela, o vértice. Então, nós teremos aí o x do vértice no centro. A partir daí, nós iremos colocar próximo ao vértice as raízes. Então, nós iremos calcular as raízes. Iremos colocar próximo do vértice, a menor e a maior, na sua ordem aí certa. E aí, em seguida, nós vamos escolher 2 valores para x. Um menor do que essa raiz, o outro maior. Então, nós iremos escolher aleatoriamente, mas com convicção, com estratégia, 2 valores, certo? Só que nem sempre tem 2 raízes. Às vezes temos apenas uma raiz da função e às vezes nem temos raízes. Quando isso ocorre, em vez de escolhermos 2 valores para x, nós iremos escolher 4. E da mesma forma, com essa estratégia, 2 menores
que o x do vértice e 2 maiores. Então vamos lá a um exemplo. Supondo que o x do vértice é 5, eu vou escolher 4 valores para x, mas de forma estratégica. Eu vou escolher menores, então eu vou escolher aqui, posso escolher 3, e aí posso escolher 0, certo? Nessa sequência, ó. Só que o que é que eu vou observar quando for escolher os outros? Qual a diferença de 5 para 3? Não é 2? Então eu vou também escolher da mesma forma o próximo número aqui, que seja maior que 5, mas com a mesma diferença. 5 com 2, 7, certo? Agora, qual a diferença de 3 para 0? 3, né? Então, vou escolher aqui com a mesma diferença. 7 mais 3, 10. Eu vou utilizar isso ao meu favor. E aí, eu vou ter pontos específicos e estratégicos que, quando eu for desenhar o gráfico, vai ser favorável. Certo? Então, vamos lá na prática. Represente o gráfico das funções a seguir. Nós vamos aí na letra A. Qual é o objetivo? Desenhar a parábola. Eu vou precisar de 5 pontos. Então, vou naquele passo a passo agora, que é basicamente 3. Raiz, vértice e depois vou construir a tabela. Certo? Então, vamos lá para a raiz. Primeiro passo. Eu vou identificar os coeficientes. Ó, A, 1, B, 10, C, 25. E aí, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, que é uma função completa, começando por delta. Tem o delta, substitui os coeficientes B, menos 4, A, C. Resolvendo aqui, 100 menos 100 é igual a 0. Certo? Então, encontrei o valor de delta. Lançando na fórmula aqui do x menos B. Então, x vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, que foi 0. Dividido por 2A. Só que com raiz de 0 é 0, eu posso até anular essa parte aqui, né? Simplificar. Então, vai ser menos 10 dividido por 2. X é igual a menos 5. Nesse caso, eu tenho apenas um valor para a raiz, certo? Então, eu já encontrei a raiz aqui, menos 5. E aí, detalhe. Quando temos apenas uma raiz, esse ponto coincide com o vértice. Se você quiser registrar já o vértice como x menos 5, y0, já pode registrar. Eu vou efetuar o cálculo para você ter a convicção de que é isso que nós iremos encontrar, certo? Mas já pode registrar o vértice também como x menos 5 e y0. Vamos lá. Cálculo do vértice. A fórmula de x menos b sobre 2a. Então, menos b, menos 10, dividido por 2a. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E aí, o y, menos delta sobre 4a. Qual foi o valor do delta que a gente encontrou no passo anterior? 0. Se eu substituir aqui o delta por 0, nós iremos encontrar 0. Veja que quando a raiz é apenas uma, esse ponto coincide com o vértice da parábola. Então, o vértice é x menos 5, y igual a 0. Próximo passo é, então, a gente criar a tabela. E aí, como eu falei, né, parabéns para as pessoas aí que mandaram suas dúvidas, mandaram suas respostas. E eu percebi aí um detalhe importante, né, mas só foi um ajuste pequeno, que era para escolher os valores de x. Aí ficou melhor, vou colocar a tabela na horizontal. Nós temos o ponto do vértice, então vou colocar ele no centro. E como a raiz coincide com o vértice, nós estamos a escolher 4 valores para x. Claro que 2 menores e 2 maiores. E aí outro detalhe, menor que menos 5, pode ser menos 6, menos 7. Bom, quando se trata de negativo, aqui é menor, tá vendo? Eu vou botar na ordem que vem no eixo, né? X. E maior que menos 5? Menos 4, menos 3. E observe a distância, ó. A diferença de menos 5 para menos 6 é 1. Então, aqui também vai ser 1, ó. De menos 4, de menos 5 para menos 4, a diferença é 1. Valores estratégicos. Já escolhi os valores de x, agora eu preciso calcular o y. Aí eu vou utilizar a fórmula da função aqui,
substituindo, vamos começar pelo 7, substituindo com 7, 10 vezes menos 7, com 6, né? Menos 6 e menos 6 ao quadrado, certo? Começando com menos 6 aqui. Então, resolvendo isso, nós teremos o 10 vezes menos 6, menos 60, mais 36. Resolvendo, nós teremos aqui o valor 1. Então, quando x for menos 6, y será 1. Substituindo agora menos 7 na função. Resolvendo, 25 menos 70 mais 49. O valor dessa operação é 4. Então, quando x for menos 7, y será 4. E substituindo na função aqui o x menos 4, como é que nós fazemos? Substituindo, nós temos as seguintes operações, né? E resolvendo as operações, teremos 25 menos 40 mais 16. Isso dará 1. Então, quando x for menos 4, y é 1. Quando x for menos 3, substituímos também menos 3, valor de x, e resolvemos as operações, certo? E aí eu estou passando mais rápido para que a gente ganhe tempo. Então, qualquer dúvida aí você manda no WhatsApp depois, certo? Resolvendo as operações aqui, que é simples, soma, subtração, o valor de y é 4. Então, quando x é menos 3, y é 4. E aí o seguinte, eu já tenho 5 pontos com as suas coordenadas de x e y. Próximo passo, traçar aqui um plano cartesiano, identificar esses pontos. Nós vamos lá, vamos para o primeiro ponto aqui, ó. Quando x for menos 7, y é 4. Então, onde é que fica aqui a coordenada x menos 7, y 4. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, ó, quando x for menos 6, y é 1. Então, identificamos aqui o local do segundo ponto. O vértice, né? Quando x for menos 5, y é 0. Então, vai estar em cima do eixo x. Quarto ponto, quando x for menos 4, y é 1. Então, aqui está o ponto identificado. E o quinto ponto aqui, ó, quando x for menos 3, y é 4. Então, identifiquei o quinto ponto. Agora, basta traçarmos a parábola, onde ela trafega aqui por todos os 5 pontos. Então, a parábola nós iremos desenhar em uma forma curva, né? Por todos os pontos, certo? E aí nós temos aí a letra A, certo? Vamos lá para conferir a letra B. Letra B. X ao quadrado menos 2x. Primeiro passo, né? Primeiro vamos ver o objetivo. O objetivo é o quê? Traçar a parábola. E a gente vamos calcular a raiz, vértice e construir a tabela. Depois identificar os pontos no gráfico e traçar a parábola. Então, vamos lá. Raiz. Os coeficientes aqui é uma função incompleta, então eu posso aplicar regras aqui de resolução de equação. Vamos fazer o seguinte, colocar o x em evidência. Então, nós dividindo aqui, teremos a seguinte situação. X ao quadrado dividido por x é igual a x, menos 2x dividido por x igual a menos 2, igual a 0. No primeiro ponto, isolando o x, nós teremos o resultado que é igual a 0, né? Porque eu vou passar esse termo dividindo e ele vai zerar. E aí, outra análise é conservando o x antes da igualdade, passando o outro x dividindo 0, nós teremos 0 como resultado. E aí, o x vai ser igual a menos 2, passa para depois da igualdade, passa positivo. Então, nós temos aqui os dois valores da raiz, 0 e 2. Cálculo da raiz. Se você aplicar Bhaskara, irá encontrar. Terá mais cálculos, mas irá encontrar os mesmos valores. Então, vamos para o segundo passo, o vértice, né? X e y do vértice. Só aplicar a fórmula. Para x, menos b sobre 2a. Então, aqui fica positivo, né? Menos com menos é mais, dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui é o x do vértice. O y do vértice, a fórmula é o quê? Menos delta
sobre 2a. Como nós não calculamos delta no passo anterior, precisamos calcular agora. Substituindo aí seus coeficientes, nós temos as seguintes operações, e aí basta resolver, né? Menos 2 ao quadrado é 4, menos, aqui, o 4 vai anular 4 vezes 1, 4 vezes 0 é 0, então a resposta delta de fato é 4, certo? Menos delta a gente encontrou que é 4, então menos 4 sobre 4a, que é da própria fórmula, só acrescentei agora o a. Menos 4 dividido por 4, isso dá menos 1. Então já encontramos o vértice. Então o próximo passo é construir a tabela. E aí vamos colocar na horizontal para facilitar a interpretação. Sempre iniciamos com o vértice no centro, certo? Então x do vértice é 1, y menos 1. Vamos colocar na tabela aí as raízes encontradas. E aí atenção, né? Porque aqui é o valor de x e também x. Nenhum desses valores corresponde a y aqui, nesse caso. É menos 0 e 2. Então a gente coloca aí nas posições próximas ao vértice, né? E aí atenção, o que significa raiz? A raiz da função é o valor de x que torna y 0. Então aqui foi coincidência, nesse caso quando x for 0, nesse caso y também é 0, e aqui quando x for 2, y também é 0. Esse 0 sempre será respeitado para os valores das raízes. Isso que quer dizer que é a raiz da função. Aí nós iremos escolher aleatoriamente dois valores para x, mas iremos escolher de forma estratégica. E aí eu vou escolher um menor que 0. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, mas aí não é interessante escolher valores muito altos, porque o desenho no gráfico vai ter que ter uma proporção muito grande. Nós vamos colocar aqui então, pode ser menos 1, eu escolhi menos 2, para a gente refletir o seguinte: se eu escolhi menos 2, é uma diferença de 2 para 0, né? Então aqui eu também vou colocar com a mesma diferença, de 2. Então maior que 2, com a diferença aqui vai ser 4, certo? Agora que eu já escolhi os valores de x, eu preciso calcular y. Então vou colocar o valor de x na fórmula, vai ficar y igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Resolvendo essas operações, nós teremos aqui 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4, y é igual a 8. Então aqui y é 8. E substituindo o 4 aqui na função, nós vamos ver qual valor encontramos para y. 4 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4, 8. 16 menos 8 é 8 também. Então, quando x for 4, y é 8. Nós já temos os 5 pontos com suas coordenadas. Então, o próximo passo a gente vai representar esses pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Começamos agora representando. Primeiro ponto, x é menos 2. Então, identificamos aqui x menos 2 e y 8. Então, está aqui representado o primeiro ponto. Quando o x for 0, y também é 0. Então, aqui é na origem, né? Vamos colocar esse ponto para representar. No vértice, o valor de x é 1 positivo e y 1 negativo. Então, vamos x e y. Esse é o ponto do vértice. E quando o x for 2, y também é 0. Então, vai ser em cima do eixo x aqui. E quando o x for 4, o último ponto, y será 8. Então, vamos representar x4, y8. Nós identificamos aqui o ponto. Agora, traçamos a parábola que ele passa por todos os 5 pontos. Certo? Então, fica aqui a parábola desenhada de maneira curva, passando por todos os pontos. E temos uma última questão. Vamos lá? Letra C. Certo? Passo a passo. Raiz, vértice, tabela, gráfico. Então, vamos lá. Raiz dessa função. Identificamos os coeficientes. Calculamos aí como é a raiz completa. Delta. E aí, substituindo os valores do coeficiente, calculando as operações, nós temos aqui que é menos 4. Se delta é negativo, não existe nenhum valor real que torne essa função zero. Então,
não temos raiz, conjunto vazio, certo? Então, vou calcular o vértice aplicando a fórmula para a coordenada x e para a coordenada y. Para a coordenada x, substituindo aqui os coeficientes, nós teremos as seguintes operações. Resolvendo as operações, 4 dividido por 2, esse é o valor de x, certo? Y, aplicando a fórmula, que é menos delta, nós encontramos que delta foi menos 4, então respeito o sinal aqui do delta que foi encontrado e o sinal da fórmula sobre 4a, né? Então, mais 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? Pessoal, de forma rápida, para ganhar tempo, a aula não ficar tão longa, que já está. Qualquer dúvida nessas operações, você vai mandar no WhatsApp. Então, encontramos aqui o vértice, que é 2 e 1, certo? Próximo passo, construir a tabela. Então, vamos lá. Nesse caso, o vértice no meio, isso não altera o valor de x e de y, porém, a raiz nós não temos nenhum valor. Então, vamos escolher 4 valores para x. Então, vamos colocar aqui, menor que 2, 1, 0. A diferença é sempre de 1 apenas, né? Então, quando eu for escolher os números maiores, vou utilizar a mesma proporção. 3, 4. Aí, agora eu preciso calcular os valores de y para esse x que eu escolhi. Então, substitui na fórmula, certo? Substitui no 0. 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 5. Aqui vai dar 0, aqui também é 0, vai sobrar o 5. Y igual a 5. Então, aqui. Substituindo por 1. Então, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 5. Resolvendo as operações, né? Nós teremos aqui 2. Então, quando x for 1, y é 2. E quando x for 3, y, a gente substitui o x por 3 e resolvemos as operações. Identificamos aqui que o y é 2, certo? Então, quando x for 3, y é 2. E quando x for 4, substitui o valor de x também na função. E aí, resolvemos as operações. 16 menos 16 é 0. Então, y é igual a 5 quando x for 4. Repetindo, qualquer dúvida nesses cálculos, só é mandar aí. Circula no caderno qual foi a dúvida, ou não entendeu, qual foi a operação que eu vou explicar no WhatsApp. E aí, pessoal, já temos os 5 pontos com suas coordenadas. Vamos agora identificar no plano cartesiano e traçar o gráfico. E todos os 5 pontos, ó. Primeiro aqui, quando x for 0, y é 5. Então, vai ser em cima do eixo y aqui, ó. x0, y5. Quando x for 1, y é 2. Então, representando aqui, ó, x1, y2, identificamos o segundo ponto. Quando x for 2, y é 1, que é o vértice, então, x2, y1. Terceiro ponto. Quarto ponto, x3, y2. x3, y2. Identifiquei o quarto ponto. Quinto ponto, x4, y5. x4, né, y5. Então, identifiquei aqui o ponto. Já temos os 5 pontos aí de forma estratégica para traçar o gráfico. Então, agora é só traçar o gráfico aí, certo? Pessoal, essa aí foi a aula. Para a próxima aula que eu vou deixar para vocês, a quinta atividade é uma pesquisa, é continuidade aí da equação quadrática, da função quadrática. Vocês vão pesquisar sobre o estudo dos sinais. As orientações aí estão no Class 1. Leiam e respondam aí na sua pesquisa os questionamentos, certo? Até a próxima aula.